Vamos rogar a Deus que continue a nos abençoar, que Jesus nos guarde a todos na sua paz. A respeito do egoísmo. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, Instruções dos Espíritos, duas mensagens, uma de Emmanuel e a outra de Pascal. Antes de nós começarmos, nós temos uma informação. Vamos ver se algum companheiro também já tem esse conhecimento. Vocês sabem como essa mensagem veio parar aqui no Evangelho? Quando Kardec estava fazendo o seu trabalho missionário da codificação, em Salvador, no estado da Bahia, havia um grupo mediúnico que recebiam mensagens. E havia lá um companheiro de nome Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ele pegou um caderno de mensagens e enviou para Kardec. E na seleção que Kardec fez, ele resolveu selecionar esta mensagem. Então, esta é a colaboração do Brasil na codificação. Não é por acaso que somos brasileiros, né? Emmanuel fala para nós nessa mensagem, ele começa dizendo para todos nós que o egoísmo é uma chaga moral da humanidade. E esse egoísmo, ele tem que desaparecer da Terra. Já não podemos mais alimentar esse monstro devorador que está dentro de cada um de nós. Porque o egoísmo, ele vai criar muitos obstáculos para o progresso, não só do nosso planeta, como de cada um de nós. Porque o progresso da Terra se fará através do progresso moral e espiritual dos homens que a habitam. E ele fala que nós devemos usar todas as nossas armas e toda a nossa coragem para combater o egoísmo. Coragem por quê? Dizer, porque nós precisamos muito mais de coragem para poder vencer a nós mesmos. Porque o maior vencedor é aquele que vence a si próprio. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo, temos todos que combater o bom combate e vencer a nós mesmos. Esse é o propósito. E é isso que o Emmanuel está dizendo aqui para nós. E ele acrescenta que o egoísmo, filho do orgulho, ele é o causador de todas as misérias do mundo.
que nós estamos habitando, do nosso planeta Terra. E que ele é a negação absoluta da caridade. E, por conseguinte, é o maior obstáculo à felicidade de todos nós, os habitantes da nossa escola Terra. E aí ele cita Jesus como sendo o exemplo da caridade. E Pôncio Pilatos, que lavou as mãos entregando Cristo, o exemplo do egoísmo. Porque verdadeiramente aqui, quando Pilatos assumiu aquela atitude, ele não estava preocupado nem um pouco com Jesus, nem com a transformação das criaturas. Ele estava preocupado e com medo de perder as rédeas do poder. Por isso ele fez isso. E por isso ele deu o exemplo do egoísmo, porque ele estava pensando em si próprio, somente. E aí ele fala aqui uma coisa muito importante para todos nós. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão, que já deveria ter sido realizada. Mas por causa do orgulho que nós insistimos em alimentar, ainda não foi possível. E olha a nossa responsabilidade. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos. Porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais de vossos corações. Essa mensagem é da época da codificação. Então, cabe a cada um de nós refletir, analisar, perguntar e responder para a nossa própria consciência. Por que nós ainda não fizemos cada um a nossa parte? Não é? Então, mas nós vamos falar do egoísmo como doença da alma. Essa palavra egoísmo, ela tem origem do grego. Se nós separarmos ego e ismo, ego, todos nós sabemos, é o nosso eu. Para eu
tudo eu. Eu em primeiro lugar. E ismo significa teoria e tendência. Agora, juntando de novo o ego com o ismo, significa a tendência que nós temos de querer tudo a nosso favor. E é aí que começa essa chaga da humanidade. E o que é o egoísmo, então? Como que nós vamos definir essa palavra? Quem olha para si mesmo em primeiro lugar, já é egoísta. Porque ele pensou nele primeiro. Agir em benefício próprio acima de tudo. Então, nós temos que levar vantagem em tudo. Sermos o primeiro em tudo. E voltar todos os nossos interesses para o centro do nosso eu. Isso é egoísmo. Mas nós colocamos egoísmo, doença da alma. Por que doença? Porque nós, aparentemente, estamos todos muito saudáveis, né? A gente faz um check-up e não tem nada que contraria. Mas isso vale para dizer que nós não temos egoísmo? Então, o egoísmo é uma doença. Por quê? Porque a doença tem causa, a doença tem sintomas, a doença tem complicações ou traz complicações, mas tem tratamento, graças à misericórdia de Deus. E finalmente podemos até receber a cura. Por isso que o egoísmo é uma doença. Mas doença da alma. Por que não do corpo? Olha, nós aprendemos que o nosso espírito, ele tem os genes de todas as virtudes. Então, quando o homem é bom, não é esse corpo que é bom, que é caridoso, que é calmo, que é paciente. Não. É uma característica do espírito, da alma. E o egoísmo também. Ele não está no corpo. Ele está na nossa alma. Por isso, o egoísmo é uma doença da alma. Então, a doença tem as suas causas. E a do egoísmo, qual será? Porque fomos criados todos simples e ignorantes. Todo mundo sabe isso de cor. Então, a gente não tinha egoísmo quando saímos das mãos do Criador. E por que agora nós temos egoísmo? Se não estava em nós esse germe para ser desenvolvido. Mas Kardec
nos esclarece em obras póstumas, numa lição intitulada O Egoísmo e o Orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Então, qual é a causa do nosso egoísmo? E Kardec nos esclarece. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, que é o instinto de conservação. E quem colocou o instinto de conservação no espírito? Nosso Pai Criador. Então, será que Deus fez alguma coisa que não foi útil? Porque se a causa está no instinto, e o instinto quem nos deu foi Deus, como se explica a questão do egoísmo? E aí ele diz: todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus não pode ter feito nada inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz, abusando dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Então está aí a causa do nosso egoísmo. Deus nos deu um instinto para preservarmos as nossas vidas, assim como deu aos animais e aos vegetais. Mas, como sempre, o homem, ao invés de usar corretamente e agradecer, a gente usa, mas abusa demais. E aí está a razão do egoísmo, porque a gente começa a agir em nosso próprio favor para preservar a nossa vida, e a gente começa a ver que aquilo está dando certo para nós. Nós estamos sendo beneficiados com aquela nossa atitude. Então a gente vai repetindo, vai fazendo cada vez mais, pensando primeiramente em nós. E aí estamos desenvolvendo essa chaga em nós. E agora, passados todos esses séculos, ele já está enraizado dentro de nós. Mas nós precisamos, conforme disse Emmanuel aqui no Evangelho, nós precisamos arrancar de vez essa chaga que nós mesmos alimentamos dentro de cada um de nós. E ele acrescenta: o mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia do seu objetivo providencial. Tudo que o homem usa em excesso, ele está abusando. E aí ele começa então a criar dentro de si mesmo essas chagas
que vão se desenvolver com o tempo. O homem não foi criado egoísta, nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para sua conservação. É difícil a gente admitir isso, né, meus irmãos? A gente não admite nem que tem egoísmo, que tem orgulho, que tem vaidade, que é prepotente, não é? A gente não admite. E isso chama uma prova que aquilo que nós não admitimos está vivo, crescendo dentro de nós. Bom, então, definimos egoísmo e vimos que ele é uma doença. Vimos a causa do egoísmo. Mas, será que essa doença, ela é muito grave? Ou ela é uma doencinha, assim, simples, que também com uma medicação simples, logo ela vai embora, desaparece? Quem nos esclarece são os espíritos superiores, os mensageiros de Jesus. É a questão 785 do Livro dos Espíritos. Livro 3º, capítulo 8º, item 7º, Lei de Progresso. Pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Todos nós sabemos que o progresso é uma das leis naturais ou divinas e que estamos todos sujeitos a ele. E que ai da criatura que tenta colocar obstáculo a esse progresso. Aliás, o maior obstáculo que pode impedir o progresso. Resposta: orgulho e o egoísmo. Um pai e o outro filho. Não é? Evidente, né, meus irmãos? O orgulho vai gerar um filho cheio de luz e de bondade? Não vai. Ele se acha superior a tudo e a todos. Então, ele criou um filho semelhante a ele, que é o egoísmo. Só que os espíritos aqui fazem uma ressalva. Eles dizem que estão fazendo referência ao progresso moral. Porque o progresso intelectual avança sempre. Haja visto como estamos lidando nos dias atuais com as novas tecnologias, né? Até as crianças que quase que acabaram de nascer já estão interessadas nesses eletrônicos, não é? Isso é progresso. Mas que tipo de progresso? Progresso tecnológico, intelectual, social, mas não o progresso que nós esquecemos e deixamos para trás, que é o nosso progresso moral e espiritual.
E tem mais uma questão. A questão 913 de O Livro dos Espíritos, que, aliás, traz o título Egoísmo. Ainda no livro 3º, agora capítulo 12º, Perfeição Moral. Egoísmo. Pergunta 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? De que nós estamos falando? De egoísmo. Pois é ele mesmo. É o próprio, é o vilão. Já o dissemos inúmeras vezes. O egoísmo. Dele deriva todo o mal. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Por isso que o Emmanuel disse na mensagem, arrancar. Porque nós aprendemos também na doutrina que nós não devemos forçar, né? Interferir. Que o nó a gente não corta, a gente desata. Mas nesse caso aqui, a gente tem que agir dessa forma. Porque não é mais possível, no tempo em que estamos, a gente ainda conservar o egoísmo dentro de nós. Então, é grave ou não é a doença? Gravíssima, né? Bom. E os sintomas? Porque toda doença apresenta sintomas, não apresenta? De repente eu começo a sentir alguma coisa que eu nunca tinha sentido. Eu começo a observar alguma coisa que até então não existia em mim. Eu não tinha percebido no meu corpo. E que se eu não cuidar a esse sinal de alerta, isso vai provocar uma doença física, né? Esse é um sintoma. Agora, e o egoísmo? Qual é o sintoma que ele apresenta? O egoísmo leva a criatura a fixar-se em si somente, a querer todas as vantagens e benefícios somente para si, sem qualquer cogitação com as necessidades das criaturas que nos circundam, que estão convivendo conosco, que trabalham conosco, que participam conosco. A gente não tem olhos para essas criaturas. A gente só enxerga a nós mesmos. E isso desperta na criatura o apego patológico às pessoas e também aos bens materiais e às situações. A pessoa é sempre a primeira em tudo. Se algum dia alguém esquecer e deixar que ela fique em segundo lugar, pronto. A confusão está armada, né? Porque ela só pensa nela.
Em todas as situações é ela, é o eu predominante. E isso vai produzindo, né, em nós a frieza emocional, o distanciamento das provações dos outros e a indiferença. A gente não quer saber. Quando a pessoa aproxima e começa a reclamar demais, a querer demais, a gente começa a se livrar da pessoa por causa do egoísmo. É um apego. A gente morre de medo dessa criatura precisar da gente pedir alguma coisa. A gente não pode dar, porque tudo é para mim. E se eu der, depois eu precisar? Não é? Esse é o comportamento do egoísta. São os sintomas de que ele já está acometido por esta doença. E as consequências? Quais são as consequências do egoísmo? Se é uma doença, se é grave, quais serão as consequências? Em primeiro lugar, a insatisfação, porque a criatura deseja sempre ter mais, e isso não tem limite. Quanto mais ela tem, quanto mais ela adquire, mais ela quer. E gera uma insatisfação. Ela tem tudo, mas aparentemente não tem nada, porque não está satisfeita, não está feliz. O vazio existencial, tão falado, divulgado, né? As criaturas têm tudo, mas não encontram a si mesmas por causa do egoísmo. Ela se isola, ela não quer viver por ninguém, porque as outras pessoas têm necessidades e ela não é a pessoa indicada a ajudar as criaturas nas suas necessidades. Outra coisa, a pessoa se torna incapaz de relacionar com qualquer outra criatura. E também ela não tem amor e muito menos fraternidade com as pessoas. Olha, uma criatura que vive dessa forma, como diz aquela célebre frase do André Luiz, a criatura que não serve para viver, não é? Em outras palavras, nós nascemos para servir, para ajudar, para distribuir do pouco que nós temos em favor de quem precisa, seja lá quem for, não interessa. E também gera uma desconfiança enorme na pessoa, porque ela acha que as outras pessoas, querem o que é dela, o que lhe pertence, e ela não pode abrir mão das coisas que ela tem. É dela, só dela, pertence a ela. E aí vai acontecer o seguinte, ela vai se isolar. E quem é a criatura que nasceu para viver isolada e sozinha? Quem? Ninguém. Nós nascemos para vivermos em sociedade. E essa sociedade
vai tomando formas maiores à medida que a gente vai compreendendo o nosso papel nessa sociedade. Então, Isaías, claro, diz assim: a pessoa termina possuída por aquilo que ela deseja possuir. Então, ela não possui. Os objetos que possuem a pessoa. Olha bem que coisa mais estranha, não é? Nós podemos possuir e ter tudo que nós quisermos, desde que a gente trabalhe honestamente para adquirir e sem prejudicar a ninguém, não é? E aí, nós passamos agora para o tratamento. Como será que nós vamos tratar o egoísmo, hein, meus irmãos? Será que os médicos hoje em dia já têm medicação? Nas farmácias já tem comprimido? Tem qualquer tipo de medicamento para combater o nosso egoísmo? Somente na farmácia de Deus. A gente pode gastar o que nós temos, que não vamos conseguir. Mas há tratamento, sim, graças à misericórdia de nosso Pai, que não quer a morte do pecador, e sim a morte do pecado, quer dizer, a ofensa às suas leis. O Livro dos Espíritos, na questão 917, Kardec, ainda sobre o egoísmo, Kardec perguntou: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Vocês sabem como que a gente destrói? Porque lá na mensagem o Emmanuel falou para a gente arrancar. Agora aqui, Kardec perguntou como destruir. Vocês sabem? Os Espíritos sabem e nos ensinam. E com muita sabedoria e com um desejo enorme de que a gente realmente aprenda a lição e coloque em prática. Então, olha o que eles responderam. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. Suas leis, sua organização social, sua educação. Então fica difícil, né, meus irmãos? Porque a gente já educa os nossos filhos dessa forma. Olha, é seu. Não empresta, não dá, não deixa ninguém pegar. Porque se você perder, vai ter consequência. O coleguinha leva o lanche todo requintado. Mas tem aquele que não tem lanche. E ele fica olhando. E com vontade. Mas foi ensinado para ele que o lanche é dele. É para ele comer. Não é para repartir. Então fica difícil, né, meus irmãos? Muito difícil. E aí a gente tem, então, que nos reeducarmos para a gente poder
esse propósito. E tem mais uma questão, a 799. Influência do Espiritismo no progresso. Nós estamos no tratamento do egoísmo. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Ou vocês acham que o Espiritismo não tem nenhuma contribuição no progresso? Destruindo o materialismo. Essa foi a luta de Kardec. E deveria ser a nossa também. E não nos tornarmos materialistas, apesar de sermos espíritas. Porque uma coisa não combina com a outra. A doutrina espírita é a doutrina do livre-arbítrio, é a doutrina da fé raciocinada, da lógica, da razão, do bom senso. Não é para a gente ser materialista. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros valores. Então, os nossos valores estão, não é no nosso cofre, não é na caixa, não é no banco, não é debaixo do colchão, não é guardado em lugar nenhum. E sim dentro de cada um de nós. Aliás, na doutrina espírita, não tem nada fora, é tudo dentro. O reino de Deus está dentro de nós. As virtudes estão dentro de nós. Então, quando a gente cansar de procurar em lugares escusos e procurar dentro de nós haveremos de encontrar. Bom, então o tratamento nós vimos que nós vamos conseguir através dos ensinamentos da doutrina espírita, né? E por onde a gente deve então começar o nosso tratamento? Pela nossa reeducação. Porque nós vimos ali que a própria educação ensina a gente a ser egoísta. Então essa educação, ela está falida. Nós temos que deixá-la e nos reeducar. Nos educarmos de maneira diferente. Como? Nessa frase, tratar todos os homens da mesma maneira que gostaríeis que eles vos tratassem. E aí partimos para a cura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 4. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres em relação ao Então, fica aí a mensagem para todos nós. Os meus agradecimentos a cada um dos irmãos que aqui se encontram